E o Corinthians tem um acerto com o William Potker, o atacante da Ponte. Vamos perguntar pro Savoy, alguém comeu bola lá no Corinthians e esqueceu da Copa do Brasil? Normal! Eu fiz uma pergunta. Normal. Por quê? Comeram, pô. Por quê, Rodrigo? Porque o acordo com a Ponte Preta seria que o Potker disputa o Campeonato William Potker Paulista. dispute o Campeonato Paulista e acabando o Paulista ele vem jogar no Corinthians. Como diz o mano, porém... Entre o Paulista e o Brasileiro... Há uma Copa do Brasil, ou seja... a Sul-Americana. Se o Potker entrar hoje para jogar pela Ponte, ele não pode mais jogar a Copa do Brasil pelo Corinthians. E aí o Corinthians... Mas não é comer bola isso. O Corinthians... Você não pode colocar em contrato que você impede o jogador de entrar na Copa do Brasil ou na Copa Sul-Americana. O Corinthians ameaçou a conversa a Ponte de Preta, cavalheiro. né? É de desfazer o negócio. O Corinthians ameaçou a Ponte Preta que se o Potker entrar em campo hoje, o negócio melou. É, desfazer o negócio. Para mim, o presidente da Ponte Preta, outro dia, ele anunciou que o Potker jogaria pela Ponte Preta até o final do Campeonato Paulista, depois iria para o Corinthians. E sorrateiramente, ele vai escalar o jogador. Vocês querem levar o jogador? Porque quem está fazendo pressão para levar para o Corinthians é o Fernando Garcia, que é dono do jogador. O Carille não quer? Não é isso que eu tô dizendo. Ele quer. Muito pelo contrário. E o próprio Fernando Garcia quer que ele jogue no Corinthians, onde ele vai se valorizar mais. Com todo respeito à Ponte Preta. É um grande time, mas num time grande vai aparecer muito mais mídia, enfim. E aí a Ponte não abriu mão, porque a Ponte tem o jogador sob contrato. Aí fizeram um acordo de pressão, né? Um acordo de cavalheiros, para ele continuar na Ponte Preta até o Campeonato Paulista. E o presidente da Ponte, muito inteligente, legal, aceita esse acordo. Só que vai meter o cara... pegou 2 jogadores do Corinthians. E vou meter o cara na Copa do Brasil. E o Corinthians não vai poder utilizar. Mas a informação que eu tenho, Savoy, é que o Corinthians ele tinha feito um pré-acordo, porque tá na cara que você não consegue colocar isso em contrato. O jogador não pode ser inscrito na Copa Sul-Americana e não pode disputar a Copa do Brasil. Isso aí é um acordo de cavalheiros. Aí cabe a você cumprir sua palavra. O Corinthians ele tinha um acordo com a Ponte Preta. Só que tem o seguinte, quem fez o acordo, depois do dia 20 de fevereiro, pode nem ser mais presidente do Corinthians, porque no dia 20 o Conselho vai votar o impeachment do presidente. E que não vai passar. Não sei se já vai não passar passou ou não. na comissão. Não vai passar, tá na cara. Já não passou na comissão. A comissão é uma coisa. Sim, a comissão é uma coisa. A comissão está lá para determinar se tem validade ou não o pedido de impeachment. Essa comissão foi montada para isso, para dar validade ou não ao rito do impeachment. Se esse impeachment ganharia o rito de ir para o Conselho. Esse rito foi quebrado. Quem comandava lá disse que não tem nenhuma condição. Eu já te falei isso, que eu já conversei com algumas pessoas do Conselho que me disseram, Pascoal, não tem pé nem cabeça. Sabe o que a oposição está querendo agregar agora aos fatos? A carta do Mas quem convocou? Quem convocou a data da votação foi o presidente Guilherme Stranger. Mas, ô Savoia, até dia 19, vamos colocar em hipótese aqui que possa haver o impeachment. Até dia 19 existe um presidente, se ele assinar qualquer coisa até dia 19, tem um retroativo, ele está respondendo pelo clube. É óbvio que pode assinar. Com relação ao William eu não Potker, falei que não pode assinar. Mas você falou, mas ele não pode falar porque dia 20 ele pode ser impeachmentado. Acordo de cavalheiros. Não, mas tudo bem, Savoia, se existe um acordo... O cara não está mais lá, quem vai assumir... Se o impeachment foi aprovado... quem vai... Mas financeiramente para a Ponte é um grande negócio, Savoia. O Corinthians ele não vai comprar 100% do jogador. O Corinthians ele vai pagar um montante, se eu não me engano, acho que de 7 milhões por 50% do William Potker. Tô errado, Pascoal? Rodrigo. A Ponte Preta será extremamente lucrativo. Se a Ponte quebrar esse acordo, é burrice por parte da Ponte, cara. Duas situações. Hoje, alguns veículos de comunicação colocaram que o Corinthians está devendo o salário para o jogador e também as férias, que são... Os vencimentos dos jogadores. Eu conversei com uma fonte nossa lá do Corinthians, um amigo nosso lá do Corinthians, que me disse o seguinte: os salários estão sendo pagos hoje e ele está combinado com os jogadores que as férias serão pagas junto com o mês de fevereiro. Então, já, pelo que ele me disse, está tudo acordado. Todo mundo sorriso de orelha a orelha. Então, problema o Corinthians não tem condição de contratar jogador? Tá aí. Não consegue pagar o salário, gente. Não consegue contratar. Mas você está pré-acordado como? Você não ouviu a informação do Pascoal? Qual é a informação? Ele não ouviu, então. Repete, Pascoal. Repete. Não. O salário, as férias já foram pagas? Serão pagas no mês junto ao mês de fevereiro. Mas houve um acordo. Está atrasado. Já está atrasado. Mas houve um acordo. Está acordado mas se com os houve um jogadores. acordo, é porque não pagou. Ninguém vai fazer acordo comigo se me paga em dia.
Se me paga em dia, eu não vejo a cara do fundo do cara. Mas depende, o cara se só me ele tá procura, aplicado. Aí, o cara só me procura pra ponto, fazer um acordo se ele está inadimplente. Tem um negócio chamado poupança. E poupança você não pode tirar, por exemplo, o Não existe dinheiro. mais isso. Antes, lógico que existe. Não, senhor. poupança. Não existe mais isso. Ninguém aplica aniversário Só de poupança. trouxa aplica em poupança. Mas Só existe. trouxa aplica em Mas ainda poupança. existe. Ninguém aplica em poupança. Se você tirar, por exemplo, a poupança faz aniversário dia 7. Não existe. Se você Ninguém tirar dia aplica em 6, poupança. a rentabilidade da Ninguém poupança aplica em vai pro poupança. saco. Parou, Claro que aplica. um por Lógico vez. que não, mano. Gente, um por vez. Porque tem gente aplicando em poupança isso. Amanhã eu trago o Luiz Nassif para fazer um programa com vocês de economia. Deixa eu perguntar. Economista. Você não conhece ninguém que aplica em poupança? Trazer o Sardenberg, quem vocês quiserem, pô. Que é o Henrique Meirelles. Eu trago. Perguntou pra você. Pô, não, é bobagem dele. Ele tá engraçadinho. Ele comeu palhacitos no café da manhã. Bobagem. Olha aqui, Rodrigo. Aplicar na poupança. Você, jogador, caso do William Potker, tá na Ponte Preta, tá acertado com o Corinthians. O Corinthians fala, Rodrigo, se entrar em campo hoje, acabou o negócio. O que faz o jogador? Joga. E esquece o Corinthians? Esquece o Corinthians. Ele defende a Ponte Preta, ele tem compromisso com a É o Ponte clube que ele Preta. está servindo. Foi o que eu falei Não ontem pro existe Mano. isso. Ah, duvido, É o Rodrigo. clube Vai. que ele está servindo. Se coloque nessa situação, você está na Ponte Preta. Preta, tem uma proposta para você jogar no Corinthians depois do término do Campeonato Paulista. Você não sente posterior? Fala a verdade. Eu não, eu nunca fiz isso na vida. Não? Você sempre prestigiou o clube onde você estava. Eu acho que você tem que estar feliz onde você está e fazendo o melhor e disposto. Mesmo que nesse jogo contra a Ferroviária no domingo ele tenha saído vaiado. Não se com baseie protestos somente nisso, da Pascoal. torcida. O William Potker, em redes sociais, ele já postou algumas coisas, inclusive, falando que ele já fez muito pela Ponte Preta, que agora era a hora da retribuição. O que ele quer dizer com isso? Tá na cara que ele tá com o pensamento de jogar no Corinthians. Isso é óbvio. Mas você acha que o que vai acontecer? Qual é a sua visão do fato? Eu acho que a Ponte Preta deveria respeitar o acordo que foi feito, já que ele não vai contar mais com o jogador após o término do Campeonato Paulista, que não utilize na Copa do Brasil nem na Copa Sul-Americana. Mas ele tá- Eu acho, ele tá relacionado, hein? Eu acho uma sacanagem a Ponte Preta fazer o cara jogar. Pô. Não foi feito um acordo. Pois é. O moleque não tá indo pro Corinthians. A cabeça dele agora, embora seja jogador da Ponte Preta, tá no Corinthians. A Ponte Preta é classe alta do futebol brasileiro, mas o Corinthians é elite, tá? O cara quer ir pra elite. A elite é que te garante títulos e tudo mais. Eu acho uma sacanagem a Ponte obrigar o menino a jogar. Ah, foi acordado que ele vai jogar o Campeonato Paulista. Ok, o Campeonato Paulista você usa o cara. Quando acabar o Campeonato Paulista, você me dá ele, tá? Foi isso que nós combinamos. Eu acho uma sacanagem da Ponte Preta fazer isso, até com o jogador. Não é com o Corinthians só, com o jogador também. E se ele ficar no banco, já veja. Mesmo que ele ficar no banco, já era. Não precisa entrar em campo. Me dá a impressão de vingança, hein? De vingança. E tem outra coisa no negócio. Os caras tiraram na marra. Vendeu, entrega. O Luxemburgo fez isso com amanhã. Verdade. Amanhã, hoje, o cara entra lá, perde um pênalti. A torcida quer matar o cara. Ele foi vaiado no domingo. Então, mercenários, fazendo cabeça longe. Fez o gol da vitória. Vendeu, amigo, entrega. Outra coisa, Felipe Facincani. Felipe Facincani. Ô, Felipe Facincani, você concorda com o Sormani? Se a Ponte fizer o William Potker jogar hoje, tá errado? Pra mim, tá errado, Benja. Acordo feito, acordo cumprido. Então, se há um acerto para, depois do Campeonato Paulista, o atleta atuar pelo Corinthians, não há o porquê de comprometer a temporada do cara, fazendo com que ele jogue os primeiros jogos de Copa do Brasil ou então o próprio Campeonato Paulista. Aliás, a Ponte Preta deveria já pensar no planejamento dela para o Campeonato Brasileiro. É muito pequeno se a Ponte Preta pensar no Campeonato Paulista, por mais que ela tenha a possibilidade. Ponte Preta tem que pensar em Campeonato Brasileiro. Ter uma boa gestão, uma gestão séria, um presidente competente, que fez com que a Ponte Preta alcançasse, inclusive no ano passado, a melhor marca dela dentro de um Campeonato Brasileiro com a 8ª colocação. Então, se ela tem um pensamento de engrandecer ainda mais a sua história e principalmente a sua campanha, libera o Potker, ele vai pensar na montagem da equipe em seu todo e sem ficar segurando um jogador que daqui a 2, 3 meses vai embora. É isso. Pois é. Mas é que tá, Benja. O Potker, eu acho que ele tá numa situação também aí constrangedora. O que ele faz? Ele entra em campo se ele for solicitado e perde a chance de jogar pela Copa do Brasil. Mano? Com a Ponte Preta. Hoje, então com a ele Ponte tem que Preta. servir a Ponte Preta. Pascoal, não é assim. Pascoal, você tá sendo muito... Se o presidente do clube disser a ele, Potker, você vai jogar. Ele já está negociado, Pascoal. Não é que ele tem contato com a Ponte Preta, está querendo ir para o Corinthians, está fazendo um jogo para não atuar esta noite porque ele quer ser vendido. Ele já está vendido.
E a Ponte sabe disso, Pascoal. A Ponte Preta sabe disso. Pelo amor de Deus, sabe? é uma questão de humanidade. Olha, se tem acordo de cavalheiros, ele deve ser respeitado. Então, o senhor não está entendendo. Já que tem acordo de cavalheiros, eu vou pedir de novo pro Rodrigo esperar todo mundo falar, Rodrigo. Para, Rodrigo. Mas eu não entendi seu ponto de vista, então, Você vai Pascoal, esperar para entender. Porque o jogador é empregado da Ponte Preta. Mas se o jogador o faz presidente o quê? pedir, ele tem que jogar. O jogador faz o quê? Ele entra em campo e perde a chance de jogar pelo Corinthians, é isso? Ele tem que conversar com o presidente da Ponte Preta, expor aquilo que ele pensa. O Corinthians, Pascoal, ele está ameaçando rescindir o acordo caso ele entre em campo hoje. Não, e outra coisa, o Savoia falou que pode ser uma vingança. Vingança do quê? O Corinthians emprestou 2 jogadores. O Corinthians rescinde Vingança pelo investidor ter forçado a tirar. A gente não queria largar. 6 programas aqui ao mesmo tempo. O Corinthians rescinde o acordo com o jogador e tudo bem, vai atrás de outro. E pro jogador? Olha, o bico dele. Por isso que o futebol é tão fascinante, porque quando entra emoção, né? Aí acontece essas... O Mano não tem nada a ver com o Corinthians. Não tem sim, porque o Valério... Não, né? O Valério Rocha... O Valério Rocha... Ó, abre aí, que hora do momento. Vocês acham que esse Twitter é direcionado a quem? 1, 2 e... Ó, você foi no grito. Não, você foi no grito. De novo, esse Twitter que eu vou ler é direcionado a quem? Ele foi no grito, ele ficou olhando pra todo mundo. Não, senhor, eu fui direto ao senhor. O Valério Rocha, com você, o Valério Rocha fala aqui, o Mano é engraçado. É engraçado. E é verdade. É engraçado. Hoje ele está mais Hoje engraçado. Ele comeu palhacitos no café. Eu não. Ele defende o Galo cobrar o valor da multa integral pelo prato. E acha errado a Macaca cobrar pelo Potker. Mas peraí... Falta critério, mano. Não, eu acho que ele não ouviu o que eu falei aqui. Zero Em momento algum eu falei aqui a respeito de valores com relação ao William Potker. Mas se ele não prestou atenção no que eu disse, eu repito. Não, o que eu tô vai ofender pregando o cara, aqui... pô. Não vou ofender, imagina. Ele não me ofendeu, não tem por que ofender. Exatamente. Com relação ao que eu disse a respeito do William Potker, é que eu espero que a Ponte Preta cumpra o acordado. Eu não estou reivindicando aqui um valor menor a respeito da transação, apesar de eu achar também que pagar 50% aí 7 milhões, Pascoal, é um absurdo. E então, 2 jogadores, jogadores, ali, 14 milhões. E dois jogadores, hein? O Iago e o Luca estão lá, hein? Mas aí o Corinthians vai ter que pagar um tinguá pra Ponte e ficar com os dois também, porque o negócio é feio ali. Mas com relação ao Potker, eu só espero que a Ponte Preta cumpra o que foi acordado. Mesmo não estando em contrato, vale mais a palavra do que a assinatura. Rodrigo, o Nando... No futebol, o Nando ele pergunta aqui, o que importa? É a vontade do jogador ou do empresário? Do jogador. Sempre? Sempre. Todo mundo fala isso. O empresário vai ter... dizer que sempre quem decide é jogador, não é Mas não tem empresário? um jogador ou ex-jogador que vem aqui e fala o contrário. Não, mas é que o jogador, às vezes, Rodrigo, ele tem a cabeça fraca. Ele é um cara extremamente influenciável, mas é verdade. Chamou de burro. Não, eu chamei ele. Muitas vezes o jogador, burro, Rodrigo... vazio, Não falei isso. Muito pelo contrário. Mas ele sabe. Muitas vezes o jogador, ele não tem aquela ideia fixa formada. classe, né? Não, mas é verdade. O jogador, até por não ter, às vezes, uma instrução, porque a maior parte do jogador de futebol, ele vem de uma família humilde, muitas vezes ele não tem aquela instrução que precisa realmente numa transação dessa, muitas vezes os valores que ele tá ouvindo falar, ele não sabe nem o que significa aquela quantia de dinheiro. Então, o empresário, muitas vezes, usa isso a favor dele. O empresário, claro, o voto de Minerva é sempre um jogador, mas ele força coloca ao lado muito comercial, na maioria das vezes. É isso que eu falo. Ou Olha aqui. raros casos da gestão da carreira. E assim. tem gente perguntando aí se o Corinthians não passa na Copa do Brasil hoje. Pode acontecer também. Ué. O Corinthians pega a Caldense, o Corinthians joga contra a Caldense hoje, lá em Poços de Caldas.